Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa noite tão abençoada que o Senhor nos concede, uma noite gloriosa para nós, e é motivo de muita alegria de poder nessa noite compartilharmos algo do Senhor para as nossas vidas. E já de início aí eu quero dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão aí conectados conosco nessa noite, nos assistindo. A irmã Helena Neri, lá de Anápolis, Goiás, esposa do pastor Márcio Sobreira. Muito bem-vinda, saudade de vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês, a igreja, em nome de Jesus. Vamos aqui iniciar a nossa live dessa noite. Peço que você compartilhe aí ao máximo com seus amigos, com seus familiares, e vamos adorar ao Senhor nessa noite, para aquilo que o Senhor tem feito para a vida de cada um de nós. Enquanto vocês vão aí entrando, eu vou cantar uma canção. E peço que você aí, onde você está, na sua casa, louve ao Senhor, cante ao Senhor também. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos ao Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Muito bem-vindo aí todos vocês, todos que estão aí presentes na nossa live nessa noite. Que o Senhor possa e venha abençoar a vida de cada um de nós nessa noite, amém? Meu tio Gilmar Ramos, lá de Eunápolis, da Bahia, está aí presente conosco. Muito bem-vindo, Deus abençoe. Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor com vocês. Vamos compartilhar juntos, em nome de Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não puder, acompanhe a leitura, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38. O áudio está chegando bem para vocês aí? Por favor, me dê um feedback. Amém? Profeta Isaías, no capítulo 38, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele foi a seguinte: Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Meus irmãos, que palavra abençoada que nós temos nessa noite para a minha vida, para a sua vida. Encontramos aqui o rei Ezequias em um momento de desespero. Ele estava enfermo. E a palavra nos deixa bem claro que a enfermidade do rei Ezequias era para a morte. Ele não se recuperaria. Ele não sararia. Ele morreria, de acordo com a palavra de Deus. E diante dessa palavra que foi lida, eu quero tratar o seguinte tema com vocês nessa noite. Farei uma breve reflexão para as nossas vidas, analisando tudo que nós temos vivido, os dias atuais em que temos passado. São dias difíceis, né? E então essa palavra ela veio de encontro ao meu coração e espero que vá de encontro ao seu coração também. E o tema que eu dou a essa reflexão de hoje é o poder da oração. O poder que a oração tem sobre as nossas vidas. O poder que a oração tem não somente sobre a vida do cristão, mas sobre a vida das pessoas, sobre a vida da humanidade de um modo geral. Não é só sobre a vida do cristão, mas sim sobre a vida de toda a humanidade. Esse poder, essa força que a oração tem.
Não é verdade? E a Bíblia, ela está repleta, melhor dizendo, de evidências que demonstram o poder dessa oração, ou o poder das orações. Milagres aconteceram através da oração na Bíblia. Deus, ele continua ouvindo e respondendo às nossas orações, de acordo com o que nós pedimos para ele. Portanto, podemos experimentar também muitas transformações e milagres que vêm e que são alcançadas as nossas vidas através da oração, através do que está sendo tratado nessa noite. E nós entendemos que a base da oração é o nome de Jesus. Jesus, ele disse que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso está relatado aqui no livro no Evangelho de João, no capítulo 14, do capítulo 14, do 13 ao 14. Nós encontramos aqui. E que tremenda promessa do Senhor para aqueles que o seguem de coração, para aqueles que oram e pedem a Ele com o seu coração sincero. Nós encontramos aqui no texto de Isaías o rei Ezequias, rei de Judá, um homem temente a Deus, que andava com retidão diante do Senhor. Só que ele adoeceu. Ele era um homem íntegro. Ele diz, na oração dele, ele deixa isso bem claro, que ele era um homem íntegro. O coração dele estava no Senhor. Ele era um homem temente a Deus. E tudo que ele fazia era aprovado por Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, diante do Senhor, ele faz essa oração ao Senhor. Essa oração sincera. O rei Ezequias adoeceu e Deus envia então o profeta Isaías para falar com ele naquele dia. Olha, Ezequias, ó rei, sei que estás doente, só que o Senhor manda eu te dizer que esta enfermidade é para a morte. Você não será curado, você não vai ficar bom. Você não melhorará, você não vai ficar bom de jeito nenhum, você irá morrer. Essa foi a palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias. E então nós encontramos aqui o desespero do rei Ezequias diante dessa palavra que o profeta Isaías traz para ele. Mas que palavra dura, que veio direto do Senhor. O Senhor havia enviado o profeta Isaías para falar com Ezequias. E então, Ezequias vira-se para a parede e pede ao Senhor. Ele ora ao Senhor, ele chora amargamente ao Senhor. Ó Deus! A oração do rei Ezequias foi uma oração sincera, uma oração com o seu coração envolvido naquilo que ele estava pensando. Ele não queria morrer. Ele estava ali, de certa forma, desesperado. Mas como, Senhor? Eu sou um homem de coração íntegro, eu sou um homem de coração puro, eu busco a tua face e tudo que eu faço, o Senhor aprova. Ele era um homem temente a Deus. E então ele ora e fala para o Senhor. Ele fala para o Senhor da sua dificuldade, daquele momento de dificuldade em que ele estava vivendo, em que ele estava passando. Irmãos, a oração de Ezequias foi uma oração de desespero e, ao mesmo tempo, uma oração de coração sincero diante do Senhor. E nós vemos através desse texto de Isaías que a oração é algo fundamental na vida do cristão. Nós não podemos viver sem a oração. É por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus e por meio dela que somos mudados
e transformados de acordo com a vontade de Deus todos os dias. É através da oração que nós temos essa proximidade de Deus. E muitas das vezes nós lembramos de orar, lembramos da oração, quando estamos passando em momentos difíceis, assim como o rei Ezequias estava passando. Ele estava passando por um momento difícil, e então ele lembra de orar ao Senhor. Ele chora amargamente diante do Senhor. Oh Deus de Israel, tenha misericórdia de mim. Ele chora diante da presença do Senhor. E o Senhor ouve a sua oração e vê as suas lágrimas. Então, além do Senhor ouvir o que estamos orando para Ele, Ele vê o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, vê a nossa ação, o que está sendo feito naquela hora. Ele vê o nosso choro, Ele contempla, Ele vê as nossas lágrimas sendo derramadas e aí Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos atende quando nós clamamos a Ele com o nosso coração sincero diante da presença do Senhor. O rei Ezequias clama ao Senhor. Há determinadas situações em que enfrentamos, que são tão difíceis, que não encontramos uma saída e às vezes nem mesmo um milagre. Nós não conseguimos enxergar, ver um milagre. São situações tão difíceis que às vezes achamos que o Senhor não está conosco, que Ele não está ao nosso lado. E o Senhor está ali perto de nós. Ele está nos acompanhando de perto. E falta muitas das vezes a confiança em Deus. Confiar no Senhor. Confiar de fato no Senhor. Não é fácil confiar. Nós confiamos, mas não confiamos. Nós não entregamos de fato nas mãos do Senhor e deixemos que Ele haja ao nosso favor. Nós confiamos mais assim, meu Deus, por que está demorando tanto? Eu clamo tanto e o que eu estou pedindo não vem. O que está acontecendo? Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está presenciando o meu clamor? Será que o Senhor não está vendo as minhas lágrimas? Será que o Senhor não está vendo a minha angústia, o momento em que eu estou passando? Meus irmãos, Ele está ao nosso lado. Ele está nos sondando, Ele está nos ouvindo e Ele está nos vendo. Ele está contemplando o momento em que nós estamos passando, em que nós estamos vivendo. E essa palavra aqui em Isaías, do rei Ezequias, é algo que traz esse conforto aos nossos corações, que traz esse alento aos nossos corações. Essa confiança de que se nós buscarmos de coração sincero, de que se nós clamarmos ao Senhor, se nós tivermos uma vida de oração ao Senhor, Ele irá nos atender, Ele irá nos ouvir sempre, 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 através do nosso coração sincero, através da nossa oração ao Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz que a igreja orava incessantemente. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, ela tem chegado ao trono do Senhor. Só basta nós esperarmos e confiarmos de fato no Senhor, que Ele está nos ouvindo e que Ele irá nos atender no seu tempo. Eu preguei há alguns dias atrás na igreja e falei sobre o tempo de Deus sobre as nossas vidas. E esse é o tempo do Senhor, nós orarmos e esperarmos o tempo do Senhor para nós. E outro texto que eu quero compartilhar com vocês, e peço que vocês, se puder, pode acompanhar, está lá em Atos, Atos no capítulo 12, no versículo 5, que diz assim: Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5,
Diz assim a palavra do Senhor: Então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui está falando de Pedro. Pedro, ele estava deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Pedro estava dormindo aqui. Ele é acordado por um anjo. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia uma visão, ou aquilo tudo que ele estava vivendo parecia uma visão para ele. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, nós entendemos que, através da oração de Pedro, ou através da oração que a igreja fazia naquele determinado momento para Pedro, aparece ali um anjo. E tudo que acontece aqui é sobrenatural, através da oração da igreja. Primeiro, as algemas de Pedro caem. Veja que não fala que alguém ou que o anjo quebrou as algemas. Simplesmente as algemas caíram. Depois, o portão foi aberto. Diz aqui que o portão de ferro foi aberto. Ninguém abriu o portão para ele. O portão simplesmente foi aberto. É o sobrenatural de Deus aqui nesse texto. E ainda em Atos, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim. No capítulo 16, no versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja mais uma vez o acontecimento do sobrenatural de Deus através da oração. Aqui diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor. E o sobrenatural acontece na vida de Paulo e Silas também, assim como aconteceu na vida de Pedro ali na prisão. Veja que algo aqui em comum acontece com eles. Eles estavam presos e eles foram libertos. Paulo e Silas também estavam presos e as cadeias foram abertas, as portas foram abertas, as correntes caíram e eles saíram de onde eles estavam, porque eles estavam orando ao Senhor. A igreja orava por Pedro. Temos também alguns momentos, irmãos, que nós encontramos nas Escrituras que fala a respeito de Jesus, quando ele tirava tempo ou separava tempo para orar.
E um desses momentos está lá em Lucas. Vamos voltar aqui um pouco mais em Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6, do versículo 12, que diz assim: Num daqueles dias, perdão pela tosse, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Aqui nós vemos e encontramos esse texto de que Jesus separou um momento e se retirou ao monte para orar a Deus, para buscar a Deus. Então, mais uma vez, nós encontramos e presenciamos a importância da oração para a vida do cristão, a importância da oração para as nossas vidas. Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer oração e a Bíblia diz que ele passou a noite inteira a orar. Ele passou a noite inteira clamando ao Senhor, clamando a Deus, orando ao Senhor. E a palavra que vem ao meu coração nesse sentido é a seguinte: Jesus, ele orou. Ficou bem claro para nós aqui. Quanto Jesus orar, será que teria alguma significância para as nossas vidas? Porque Jesus, ele orou. E nós, falhos, homens, falhos, pecadores, tão dependentes de Deus, veja a importância da oração para as nossas vidas. O quão é importante nós orarmos ao Senhor, nós buscarmos a face do Senhor. Se Jesus que era Jesus, ele separava tempo para orar, por que nós não podemos separar tempos para orar? Tirarmos tempo e orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor. E a palavra de reflexão para as nossas vidas dessa noite é a seguinte: nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis. O cerco, ele vai se fechando cada dia mais. E as pessoas muitas das vezes pensam: mas a igreja está fechada. A igreja está fechada, está parado, não está havendo culto. Mas nós precisamos mais do que nunca buscarmos a face do Senhor. Esse é o tempo de despertarmos e orar ao Senhor. Buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. A reflexão para os nossos dias de hoje, através dessa palavra, através do poder que existe dentro da oração, através do poder que existe através da oração, é para as nossas vidas. Será que nós temos orado mesmo ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor? Nós vivemos dias difíceis. Gente, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar a face do Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. E a igreja, ela tem sido despertada nesses dias a buscar ao Senhor em oração, a buscar de fato ao Senhor em oração. Não é somente nos preocuparmos com a questão da igreja estar fechada, se está acontecendo culto ou não. Mas a nossa parte de cristão, a nossa parte como igreja do Senhor, de buscarmos a face do Senhor, de clamar ao Senhor pela nossa cidade, de clamar ao Senhor pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família, pelas pessoas que estão próximas a nós. O crente deve viver isso. O crente não deve se preocupar simplesmente se está havendo culto ou não, mas se preocupar de fato com o que está acontecendo e buscar ao Senhor sobre isso que está se passando em nossa nação, sobre o que está acontecendo. Mas a saúde está precária. Aqui no nosso estado a saúde está difícil, sim. Não há leito nos hospitais, nós ouvimos isso todos os dias. Não há leito nos hospitais, não há UTI nos hospitais, nem nos particulares e nem nos públicos. Não existe a possibilidade de alguém ir hoje para uma UTI. Essa é a verdade.
Só que nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos nos preocupar com as nossas vidas, se nós estamos clamando ao Senhor por isso que está acontecendo, buscando a face do Senhor para que isso seja inverso, para que haja uma reversão de tudo isso, para que o Senhor nos ouça e tenha piedade da nossa nação, para que o Senhor tenha compaixão da nossa nação, do que nós estamos passando. A igreja do Senhor deve se unir em oração e buscar por isso, e clamar ao Senhor por isso, para que algo aconteça, para que o sobrenatural, assim como aconteceu na vida do rei Ezequias, aconteça nos nossos dias também, através das nossas orações, através da nossa busca ao Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, de despertamento, de encorajamento em buscarmos a sua face, em buscarmos ao Senhor através das nossas orações, porque o Senhor, Ele está atento às nossas orações. Ele está com os seus ouvidos inclinados para nós, atentos ao que iremos pedir a Ele. E o nosso país, o nosso município, a nossa cidade, os nossos familiares, eles precisam das nossas orações. Nós somos essa igreja que orava por Pedro aqui na palavra. Nós somos essa igreja que clamava por Pedro para que algo acontecesse. Nós somos esse povo escolhido por Deus. Povo que foi escolhido para impor as mãos sobre a nação, para impor as mãos sobre os enfermos e os curarem, através da oração, através do nome de Jesus, através da força, do poder que existe na oração sincera. Então, em inúmeras passagens que temos nas Escrituras, nós vemos que Jesus tirou alguns momentos para orar, para buscar a face do Senhor. Então, que nós possamos todos os dias buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor pela nossa humanidade, pela nossa pátria, por tudo que nós temos vivido, clamar ao Senhor. Vamos, irmãos, estar sempre inconformados com o que está acontecendo, inconformados pelo que nosso povo está passando. Talvez você fale assim, mas eu não sei se está acontecendo tudo isso mesmo. A gente não precisa saber se está acontecendo ou não, mas nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor por este povo que encontra-se desesperado nos dias de hoje. São governantes, são pessoas que estão sem solução. Eles não encontram solução para resolver o problema, porque não existe algo que venha resolver esse problema, que venha solucionar o problema em que nossa humanidade se encontra. Mas a nossa oração pode. O nosso clamor pode reverter tudo isso. Nós podemos clamar sim, a igreja pode clamar sim ao Senhor a respeito disso. E Deus, Ele irá nos ouvir, meus queridos. Essa é a palavra que vem aos nossos corações nessa noite. Sinta-se inconformado. Inconformado com o que temos presenciado, com o que temos vivido em nossos dias. Sinta-se inconformado e busque ao Senhor por esse cenário que estamos vivendo, para que Ele ouça as nossas orações, para que Ele se atente a nós, para que Ele nos ouça. Meus irmãos, eu convido você nessa noite a fechar os teus olhos e orar juntamente comigo. Depois dessa oração, eu tenho um recado muito importante para passar à nossa igreja local. E você que está nos assistindo, talvez hoje, talvez você irá assistir posteriormente, outro dia. Eu convido você também a participar conosco. Eu vou dar um recado depois aqui. E você fique bem atento a esse recado. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos levantar um clamor ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai,
Nós clamamos ao Senhor nessa noite, em favor da vida de cada pessoa que está presente nessa live nessa noite, de cada pessoa que está nos assistindo, Pai, em seus lares. Eu clamo ao Senhor nessa noite com os meus irmãos, em nome de Jesus. E peço que o Senhor esteja derramando, continue derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção, e que o Senhor esteja com a sua indispensável misericórdia sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Pai, nós clamamos também, Deus, pela nossa nação, pelos nossos irmãos de todos os países, Pai, pelos nossos irmãos de países vizinhos. Nós clamamos, Deus, pelo Brasil, Senhor, neste momento. Pedimos que o Senhor, com a sua boa mão, ou com as suas boas mãos, esteja estendidas, Pai, sobre essa nação, sobre a vida de cada cidadão, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que a sua misericórdia não seja retirada, Deus, do nosso país. Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus. Nós nos unimos nessa noite. A sua igreja une-se nessa noite, Deus, e clama ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos atenda, Pai, que o Senhor incline os seus ouvidos para a nossa oração, para o nosso clamor e venha nos atender, Deus, venha nos ouvir, que o Senhor sare essa nação, que o Senhor cure essa nação, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, Deus, dessa doença que tem nos assolado, Deus, que tem, Deus, chegado em todos os lares, essa doença que não tem olhado para poder aquisitivo, Senhor, essa doença que não tem olhado, Deus, a quem ela está atingindo, mas ela tem atingido, Deus, a nossa nação, ela tem atingido a humanidade em um modo geral, Deus, de todas as formas, de todas as maneiras. E nós pedimos que o Senhor esteja nos guardando, continue nos guardando, continue nos protegendo, Deus, com as tuas mãos. Continue, Deus, com o teu sangue, Deus, nos lavando todos os dias, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Suplicando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, que o Senhor tenha misericórdia do nosso município, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, das nossas famílias, Deus. Nós apresentamos a vida de cada um em Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus é que te pedimos, Deus, crendo, assim como o rei Ezequias foi atendido pelo Senhor, nós também seremos atendidos e alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós cremos e oramos ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluias. Meus irmãos, o recado que eu tenho a passar para vocês nessa noite é que na próxima semana, a partir de segunda-feira, nós estaremos iniciando na nossa igreja uma campanha de oração às 6 horas da manhã. Toda a igreja está convidada a orar conosco ali na igreja, das 6 às 6:30 da manhã. Serão apenas 30 minutos de oração. E eu convido vocês, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, a estarem juntos ali no nosso templo, todos os dias, a partir de segunda-feira, das 6:30 às 6:30 da manhã, levantando um clamor ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas nossas famílias e pela nação do modo geral, pelo mundo no modo geral. Eu convido vocês a estarem juntos a partir de segunda-feira, às 6 horas da manhã, para nós estarmos levantando um clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Esse é o convite que eu faço a todos vocês nessa noite. E que essa palavra seja fixada em nosso coração, que ela venha permanecer em nós, nos despertando
através da oração, sobre a oração, sobre o poder que a oração tem sobre as nossas vidas, sobre este poder que foi falado nessa noite. Em nome de Jesus, que a vida, a casa de vocês seja repleta de bênção nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor assim continue nos abençoando. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira, às 6h, estaremos juntos no templo, orando ao Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.